do espírito. Aqui são fotos de aura. A gente disse que você ia sair daqui hoje vendo aura de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é cor. Então tem todas as características da pessoa. Uma pessoa mais preocupada, você vê que ela está mais avermelhada e mais escura e assim sucessivamente. Nada como uma aura de uma pessoa feliz. Quando você está feliz, o termo é correto, você está irradiando felicidade. É verdade. Quem vê aura, vê isto aqui. A pessoa irradia felicidade. Quando você está odiando alguém, você, além dela ser curta, ela é vermelha e sai mais espécies de umas chamas assim. Né? Significa dizer o seguinte, que você vê um demônio. Eu vi o sujeito pegando fogo. É literal. Dá a impressão que o sujeito está pegando fogo. E tem gente que quando vê, clarividência, de onde vêm essas coisas que viram simbolismos? O anjo, por exemplo, a aura do espírito mais elevado é mais expandida, é mais clara, é mais brilhante, é mais larga. E sendo visto sem estar no chão, o anjo tinha asas. Percebeu de onde vem? A gente vai montando. O demônio tinha que ser avermelhado e, via de regra, não é? Envolto em fogo. É só você ver um sujeito irritado, irritada, que você vê a aura do indivíduo dessa maneira. Ou, então, veja que, e ao mesmo tempo, quem está sendo o emissor dessa situação somos nós mesmos. Veja que, então, enfermidade ou saúde está relacionado ao estado do espírito. Não está relacionado, como nós dissemos, à condição de vírus e bactérias. Está relacionado com a condição do espírito. Não se fica doente por causa disso, se fica doente por ordem do espírito. E hoje a ciência está muito mais avançada para falar a respeito disso. Falando em perispírito, isso é um processo de um desenho de um desdobramento comum. Do grego significa em torno de. Né? Perispírito em torno de, em torno do espírito. O peri em torno do espírito. Envoltório sutil e perene do espírito que possibilita a sua integração com o meio espiritual e físico. Então nós somos interexistentes. A gente consegue se relacionar aqui e com um simples cochilo, como dissemos, nos relacionamos com a realidade da nossa vida. Somos espíritos reencarnados. Não precisamos, né, do desencarne, não precisamos sair em definitivo para manter esta realidade na nossa vida. Isso é uma coisa com constância. Por isso que as nossas percepções, elas acontecem independente da gente estar dormindo. Por vezes você tem as percepções aclaradas e tem a sensação de poder estar ouvindo alguém, ou vendo alguém, quando na realidade somos nós mesmos podendo ter esta relação com criaturas que não estejam, por exemplo, no corpo físico. E foram chamados de médiuns. Ele é o princípio intermediário, ou seja, então ele é o elemento de ligação entre a matéria e o espírito, cuja finalidade é tríplice: manter indestrutível e intacta a individualidade, servir de substrato ao corpo físico durante a encarnação e constituir o laço de união entre o espírito e o corpo físico para a transmissão recíproca de sensações de um e de outro, ou seja, o que eu tenho de sensação, etc., o que eu imponho para mim passa por ele e vai para o espírito. Só que é numa situação, né, que não tem essa divisão para a gente entender, é tudo muito rápido. O contrário também é verdadeiro. Então, logo, aquilo que eu faço com o meu corpo é aquilo que eu vinco o perispírito. Se eu sou um suicida de característica consciente, eu vinco o meu perispírito com a atitude máxima que eu tome, e quando eu for reencarnar, a forma está com defeito. Percebeu agora? Não quer dizer que todas as pessoas que tenham problemas, por vezes acentuados, tenham desencarnado através do suicídio. Que depende de cada criatura. Criaturas existem que pedem para reencarnarem com certas dificuldades e limitações, para por vezes não por ela, para por vezes auxiliar aquela outra criatura com quem ela vem ou para uma família. Às vezes o netinho doente numa família nada mais é
do que o missionário de amor que veio para aquela família com uma doença congênita para exatamente fazer, porque às vezes a família está brigando entre eles, vem aquele neto enfermo e eles param de brigar, né, tiram o foco da briga para dar foco naquele que necessita. Aquele que necessita não está passando por prova nem expiação, mas na realidade, se for uma prova, é uma prova de amor para unir aqueles que estão desunidos em torno dele. É fantástico, a gente não sabe, nós tivemos um caso, não lembramos se contamos aqui, já numa palestra pública, na casa André Luiz, lá em São Paulo, que eram dois irmãos e o trabalho feito na casa André Luiz também passa pelo lado espiritual. Então, os dois meninos tinham problemas mentais seríssimos. E uma vez recebido o passe, o tratamento magnético, eles entraram em estado de torpor e médiums deram passividade para o espírito, porque o cara sai do corpo e pode se comunicar. Nós encarnados podemos sair do corpo num processo induzido ou no processo do sono e, se for possível, através do médium, darmos comunicação, porque nós somos espíritos. A diferença de ter o corpo não muda nada. E aí um deles, que é o que tinha consciência do que estava acontecendo, eram irmãos gêmeos e foram abandonados lá, dado o problema avançado da deficiência que demonstravam. Nós somos chamados de pessoas especiais ou crianças especiais, mas eram deficiência mental gravíssima. E o que tinha consciência, quer dizer, quando ele se manifestava, ele tinha o mesmo problema do irmão, né, com todas as limitações. Porém, como espírito, ele estava consciente. Aí ele disse através do médium o seguinte: eu não tinha que passar por isso, mas o meu irmão tinha esta prova. E como eu amo esta criatura, eu o amo muito, se eu vim junto com ele, porque eu sabia que se ele fosse passar por essa prova, sozinho ele não suportaria. Então eu vim para estar junto com ele, porque ele tinha como prova, inclusive, o abandono dos pais, porque os pais os abandonaram na casa de André Luiz. Fantástico, né? A pergunta é: você conseguiria amar assim? Ou seja, se limitar a ponto de não poder se expressar para poder ser suporte do outro, que tinha que passar pela provação. O outro veio simplesmente para suportar a situação do que estava sendo provado. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Às vezes, em fazer definições pelo conhecimento espírita. Ah, porque fez isso e o perispírito ficou vincado e agora... A gente pode estar falando, está cometendo uma injustiça muito grave, não é verdade? E, na realidade, olha que coisa simples. A título de ilustração, nós vamos comparar esses corpos, né, que a gente falou que são vários, a difusão de várias e diferentes ondas de rádio. Nós podemos ter um mesmo ambiente, várias ondas de rádio fluindo sem que se misturem. Para você poder sintonizar, você tem que mexer no dial para poder encontrar essa situação. Da mesma maneira que uma onda de rádio é inaudível a um rádio que não está sintonizado em determinada estação, quando a gente desencarna, a gente passa a existir de forma muito mais sutil e vibramos, né? Essa matéria vibra numa frequência tão rápida que o nosso corpo torna-se invisível à maioria das pessoas não clarividentes. Então o indivíduo, por vezes, que vê, então se a gente vê o espírito, a gente simplesmente diz assim: eu não quero ver e nem quero ouvir. Não adianta, porque você continua ouvindo e vendo, porque a visão não se dá pelos olhos, nem a audição pelos ouvidos. Ela se dá através de perispírito a perispírito. Por isso que você pode ter cego, que é clarividente. Você pode ter surdo, que é clareaudiente. Ele ouve espírito, ele vê espírito, independente da dificuldade que tenha em relação à visão ou à audição. Por isso que tem muita gente que diz assim: ah, eu amava tanto fulano, eu amava tanto ciclano. Disse assim, aí desencarnou. Ah, eu continuo amando, etc. Mas eu não quero que ele apareça para mim. Ué, mas se você ama, qual o problema? Não, mas que eu não gosto de ver espírito. Ué, mas a gente vive vendo o dia inteiro, não é? Eu preciso ver um espírito. Você está vendo, né? Um ao outro nós estamos nos vendo. A diferença é que quando a gente sai do corpo e não precisa desencarnar, no próprio processo do sono, do desdobramento natural ou induzido, você sai do corpo e pode ser visto. Também chegamos no ponto que a gente estava falando em relação da expressão vibratória do corpo. Esta é uma figura que é do livro
Sexo e Destino de André Luiz, através da psicografia de Chico. O ambiente aqui é a casa de Cláudio, que é esse cidadão, e ele está cercado por 2 obsessores e mais outros espíritos. Acontece que ele é o único encarnado nessa história. Então o Cláudio é o encarnado, e aqui nós temos 2 obsessores desencarnados. O Cláudio não os vê, só recebe indução mental deles. Significando o seguinte, Cláudio bebe socialmente, mas ele anda se sociabilizando, que é uma loucura, e aí o que acontece é que ele passa a ser fornecedor. É um processo de obsessão, onde ele é o fornecedor. Tem uma demanda, né, e tem sempre uma oferta. Então você tem oferta e procura. Ele é um cidadão que, o espírito que o obsedia se chama Ricardo Moreira. Por acaso, o sobrenome da minha esposa. Aí, eu só não bebo. Mas o fato o ponto é, ele tá acostumado, habituado à bebida. E o Ricardo chega nele e diz assim, eu estou com sede, beba. E ele vai e toma uma dose de uísque. O outro que está do lado, que se reporta, né? O obsessor tem estrutura de chefe, etc. Aí tem o gerente e o outro é o funcionário, e sempre vem depois, né? Aí o outro, depois do Ricardo, que é o obsessor mor, o outro chega e diz, eu também tenho sede. E o Cláudio toma a segunda dose. Isso é muito comum, a gente vê o seguinte, o indivíduo que bebe muito, você diz assim, nossa, o sujeito tem um fígado impressionante, que resistência que ele tem. Não come nada e toma todas. Né? Teve um momento na nossa sociedade que era sinônimo de ser macho. Que beber era sinônimo de ser macho. O homem bebia e bebia muito. E aí ia nas festas e contava. Tomei tanto, não sei o quê. Fazia parte, nós nos lembramos da nossa juventude até, que fazia parte. Era uma questão de status do macho. E parece que definia ser mais ou menos macho a questão de poder beber mais. E o indivíduo diz assim, tem um fígado que é um absurdo, porque não come nada e bebe que é uma loucura. Não, na realidade não é o fígado dele que é um absurdo. São os vampiros dele que são assim extremamente eficazes, que através do corpo, da ingestão da bebida, eles não sugam o líquido, eles sugam a essência da bebida. Ricardo e o outro sugavam a essência da bebida. Sugam a essência do álcool. É tão degradante que chega uma hora que fica alcoolizado o cidadão que está ingerindo e os espíritos do lado. Fica todo mundo bêbado. De cair. A gente já teve experiência de passar do lado de bar e ver o cidadão, o alcoolizado, no chão e espíritos do lado na mesma condição. Todo mundo bêbado. Porque, na realidade, ele vai assimilando. E como ele vai assimilando? É o perispírito, é um corpo físico ainda. O perispírito é a quintessência da matéria, é a matéria dividida por 5. Ele vai assimilando, ele também tem fígado no perispírito. Chega uma hora que o fígado não filtra mais, e é muito rápido, né? Muito rápido o processo da não filtragem, o álcool vai direto para o sangue vai para o coração bombeia, vai para o cérebro e o indivíduo está alcoolizado. Chega uma hora que estava todo mundo alcoolizado. E também outro detalhe em matéria daquilo que a gente estava falando, veja quanto é interessante esse processo só nesse âmbito. Esses também são desencarnados. Porém, tem um detalhe, eles são espíritos superiores, eles estão numa vibração um pouco maior, lembra quando a gente falou no início a respeito das dimensões? Que não são vistos pelos outros desencarnados. Não necessariamente um desencarnado consegue ver outro. O espírito superior consegue ver todo mundo, mas não necessariamente só consegue ser visto se quiser fazê-lo. E aí o André Luiz explica isso nesse desenho seguinte, que ele queria ser visto pelo Ricardo Moreira. Então ele não explica a técnica, porque talvez ele não tivesse condição de entender ainda. O André Luiz, que é um espírito superior ao Ricardo Moreira, que é o obsessor, ele vai até o mar,
Essa situação, a cena acontece no Rio de Janeiro, e frente ao mar, ele não diz o processo, ele faz uma assimilação energética, e o mar tem características, não só o mar, mas a selva densa não, porque a selva densa as energias estão muito descontroladas e você se sente, a rigor, com medo ou perdido. Mas se você vai numa região verde, onde não é selva densa, você percebe que você se reenergiza. No mar também é uma verdade, né? Você percebe a reenergização. Você nota, por quê? Porque você tem uma quantidade de energia em movimento muito grande e nós assimilamos isso. Você se sente fluidificado. Significa dizer o seguinte, você assimila, o duplo etérico fica mais vitalizado e você sente essa vitalização. André Luiz trabalha nisso ao contrário. E ele adensa o perispírito dele. Lembra a questão da vibração? Ele não baixa a vibração, ele não pensa negativo para fazer isso, mas ele consegue, se chama autogoverno da forma. O espírito se apresenta do jeito que é interessante para a pessoa. Por isso que diz assim, eu fui num centro que tem preto velho. Eu gosto de preto velho. Significa que todos os espíritos precisam se apresentar como preto velho? Não, mas para as pessoas que precisam, se apresentam do jeito que a pessoa precisa. Fantástico, não é verdade? Fantástico. Se você não tem essa necessidade, ele se apresenta numa condição que você acha que deva. É incrível. Eles vão nos atender. Por isso que nos mensageiros, André Luiz vai lá no centro dos mensageiros e tem uma senhora de joelhos. Tem que ser estudado, André Luiz, porque tem tudo lá para nós. Tem uma senhora de joelhos na frente de um nicho vazio. O nicho é o lugar onde você bota santo. Sabe aquele coisinho? Está vazio. E ele diz assim, Alexandre, mas que coisa estranha. Ela está fazendo prece de joelhos na frente de um nicho vazio. Eu disse, não, senhor. Dá uma olhada na tela mental dela. Ela projetava a imagem da Nossa Senhora Aparecida. Ela via a Nossa Senhora Aparecida. Ela estava vendo aquilo que ela queria. O objeto da sua devoção. Ela projetava. O nicho estava vazio, mas para ela não. Veja, os espíritos trabalham de acordo com o que possa atender. Aí ele volta para lá, ele faz um adensamento perispirítico, então, ou seja, ele passa a ser visível pelo Ricardo Moreira. E ele chega lá e bate na porta, não na porta assim, física, né? Ele bate na porta que é o duplo e o Ricardo sai, diz assim, o que você está querendo? Diz, não, é que eu vim, aí ele começa com uma conversa de querer cercar frango para tentar mexer na situação que ele estava estabelecido lá, tentar ver se ele se demovia o indivíduo a sair dessa situação de obsessor, e o cara sai correndo atrás dele, e ele diz, tive que sair correndo pelas escadas, porque o Ricardo saiu correndo atrás de mim, dado que ele aí era totalmente percebido e pode ser agredido. Da mesma maneira que a gente sai do corpo de repente e vem um neguinho em cima da gente, às vezes, e você volta para o corpo rapidamente. Né? Por quê? Porque é um refúgio. Ele está numa outra dimensão. Então, se ele quer te dar uma pegada pelo pescoço, você volta para o corpo e às vezes é tão rápido que você chega a sentir ainda a mão do sujeito te segurando. Sim ou não? Não sentiu isso ainda? Ainda bem, né? Ainda bem. Mas mas é real? Sim, é real naquela dimensão. Você volta para o corpo, quebra a estrutura dele, porque ele não está nessa dimensão. Por isso que quando você faz evangelho lá, lembra daquela palestra que nós fizemos aqui? Eu falo em voz audível, porque o espírito precisa ouvir? Não. Na realidade, você pensa primeiro do que fala. Só que é tão rápido que você não consegue definir. Por isso que é necessário treinar o pensamento. Porque a gente passa a ser senhor e senhora das nossas palavras. Quem fala sem pensar assume responsabilidade que às vezes não deveria. Não é assim? Muito bem. E aí, para a gente entender essa questão dos corpos, a gente entende, basta entender a questão do descenso energético naquilo que a gente explicou para o André Luiz, para fazer uma analogia de quem vibra mais alto e de quem vibra mais denso, ou seja, como é que pode ser percebido. É a mesma coisa de uma hidrelétrica. A hidrelétrica trabalha a 800.000 kW. Para chegar na sua casa, vai ter que passar por uma subestação, está vendo? Está baixando a vibração para 380.000. Dali você vai passar para um transformador que reduz a 13.000 e chega na sua casa a 110 ou 220. É a mesma situação. André Luiz está vibrando aqui e para poder ser visto lá, ele faz aquilo que a gente entende em energia como descenso energético. Vai baixando a vibração até poder ser visto pelo Ricardo Moreira. Interessante, né? Mas é isso que acontece em matéria de perispírito. Isso tudo somos nós.
Veja que coisa incrível. Isso somos nós, são nossas conquistas. Somos nós que fazemos isso. E vai influenciar, evidentemente, na evolução, que vai consistir em viver e experienciar em todos os níveis da criação, desde o físico até o espiritual. Nós não precisamos, então, estar desencarnados para viver esta realidade de espíritos que nós somos. Né? Ou seja, não é viver uma vida relegando ao abandono, desprezando as conquistas, não é nada disso. É viver uma vida com as conquistas, mas entendendo que tudo isso não passam de alavancas para a condição da evolução do espírito. Por isso que Jesus foi feliz em dizer, né, que ele, num dos seus ensinamentos, diz: procurai antes as coisas dos céus, e tudo o mais vos será acrescentado. E a gente se tornou fanático religioso durante um tempão. Ele não disse para a gente se tornar fanático religioso. Procure viver em equilíbrio. Né? E equilíbrio significa o quê? Buscar os nossos objetivos, melhorar a vida, mas em equilíbrio. O Bob Marley é que tinha razão, né, para quem lembra dele. Ele diz assim: é interessante notar as pessoas. Elas amam as coisas e usam as pessoas. Na verdade, a gente devia usar as coisas e amar as pessoas. Na realidade viva em equilíbrio. Vivendo em equilíbrio, a vida te acrescenta. Porque o seu esforço no trabalho tem resultado. Ou seja, ele não falou para a gente ser fanático religioso, nem mandou desprezar as coisas. Ele entrou na casa de Zaqueu, que era um milionário, e viu que Zaqueu era um homem justo, tinha se tornado um homem justo. Não era menosprezar conquistas, era não viver escravo delas, que é a diferença. A gente até falou numa aula agora há pouco, para uma turma de estudantes que estávamos juntos, né, porque a gente estuda junto, não dá aula para ninguém. E, na realidade, esses são os aspectos. A gente não vai menosprezar conquistas, não é deixar de consumir, é não se tornar um consumista. Porque consumir, a gente sempre vai. Você precisa viver, você precisa comprar comida, não é? Etc, etc, etc. Agora, ser consumista é a doença da criatura, do espírito, na dependência de ter que consumir, nem saber para quê. Não é? E às vezes você vê a enfermidade chegar a tal ponto que a criatura acaba chegando em um determinado momento que ela vive no meio de lixo. Porque é uma necessidade, é a enfermidade, né, a dependência que se criou, e pode se criar uma dependência química, como pode se criar uma dependência na questão do consumo. Claro que marqueteiro sempre vai trabalhar para você consumir. Agora, quem assimila a indução somos nós. Eles tentam induzir e você assimila. Por isso que Jesus não disse para menosprezar, ele disse para a gente não se escravizar, que é totalmente diferente. Ninguém vai deixar de buscar se melhorar na vida, mas é ter bom senso. E nem um reclamar. A rotina está trabalhando o espírito, está nos trabalhando. Eu estou cansado dessa rotina. Não deveria. Porque ela está te ensinando a ser disciplinado e paciente. Não quer dizer que a gente não possa mudar, mas só significa que a gente está, através das situações que se repetem, através das situações que surjam de conquistas ou não, etc., eles são alavancas para o aprendizado do espírito. Onde é que a gente vai aprender disciplina se não for num processo que exija, por exemplo, hora para começar, hora para isto, hora para aquilo. Percebeu como está fazendo o quê? Disciplinando o espírito. Nós estamos nos disciplinando em cima de situações que às vezes a gente acha muito ruim e que faz parte do processo evolutivo, que a gente vai recolher dessa experiência conhecimento e percepções que propiciam o desenvolvimento harmonioso do nosso intelecto e da nossa sensibilidade, assim nos tornando sábios e felizes. É mais ou menos no processo de evolução, ao longo dessa jornada evolutiva, a criatura humana sofre sucessivas mortes, claro que isso figurativamente, e vai perdendo os seus corpos sem perder os valores inerentes a cada um deles. Ou seja, a gente vai se sutilizando, sem perder as conquistas efetivas que são do espírito. É como mais ou menos a flor, que na expressão de beleza pura contém a essência do vegetal por inteiro. Muita paz a todos.